Eu sou o professor Márcio Markendorf, do curso de Cinema e da pós-graduação em Literatura da UFSC, e estou aqui com a minha colega, professora pesquisadora Fernanda Miller, para conversarmos um pouco sobre o nosso projeto de pesquisa em desenvolvimento, relatos de epidemias, biopolítica e necropolítica na literatura. Então fiquem aí que a gente vai ter uma conversa sobre isso. Então, como meu colega já me apresentou, sou professora do Colégio de Aplicação da UFSC, doutora em literatura, e trabalhamos juntos com pesquisas nos campos dos estudos culturais e da literatura. E para começo de conversa, trago para a discussão a obra Paisagens do Medo, do geógrafo chinês Yu-Fu Tuan. Nessa obra, o autor destaca o medo da doença como um dos principais receios da humanidade, ao lado do medo de catástrofes naturais, fome, violência, exílio e eventos de ordem sobrenatural. Para Yu-Fu Tuan, as pessoas aceitam mais facilmente os ciclos da natureza, como o dia e a noite, as estações do ano, mas não conseguem lidar tão bem com a morte ou mesmo com a doença, que acabam se tornando temas interditos sobre os quais não se fala. Nesse âmbito, o imaginário que se tem sobre a integridade do corpo e da saúde projeta uma ideia de completude e de ordem, ao passo que a doença acaba projetando em nosso imaginário uma ideia de incompletude, de desordem e também de decomposição. Historicamente, o imaginário de epidemias é marcado pelo pensamento mágico-religioso. Não por acaso, na Antiguidade Clássica, a peste que acometeu a cidade de Tebas era vista como uma punição por crimes cometidos pelo rei Édipo. Na Bíblia, uma das pragas do Egito enviadas por Deus é a doença. Em ambos os casos, são resultado da violação de tabus, crimes ou preceitos religiosos. Mais recentemente, vemos a persistência de leituras semelhantes, como no caso da AIDS, que foi interpretada pela sociedade conservadora e preconceituosa como uma espécie de punição pela homossexualidade e acabou conhecida durante um bom período como câncer gay. Precisamos destacar que nessa vertente do pensamento mágico-religioso das doenças, é frequente a eleição e até o sacrifício de bodes expiatórios, isto é, a identificação e a culpabilização dos possíveis agentes causadores de doenças. Na Idade Média, sapateiros, ciganos e estrangeiros, por mais estranho que possa parecer, eram os principais suspeitos de qualquer epidemia. No mundo moderno, podemos lembrar que o H1N1 foi considerado um vírus mexicano, o Ebola uma peste africana e a Covid-19 um vírus chinês. Tomados como bodes expiatórios das enfermidades propagadas, testemunhamos a expressão de preconceitos que já existiam no mundo social contra negros, latinos e asiáticos. O resultado é o linchamento simbólico dessas populações submetidas às mais diversas e injustificadas sanções. No campo das artes cênicas, o dramaturgo francês Antonin Artaud se reporta à peste para exprimir sua concepção de teatro como revelação, uma manifestação da crueldade interior de um indivíduo. No ensaio O Teatro e a Peste, datado de 1935. Artaud compara uma epidemia de peste à revelação que se daria por meio do teatro, considerando a dramaturgia uma explosão em cena de forças profundas e ocultas que estão em potência no interior do ator. Cito: como a peste, o teatro é, portanto, uma formidável convocação de forças que reconduzem o espírito, pelo exemplo, à origem de seus conflitos. Mais adiante, acrescenta: se o teatro essencial é como a peste, não é por ser contagioso, mas porque, como a peste, ele é a revelação, a afirmação, a exteriorização de um fundo de crueldade latente, através do qual se localizam num indivíduo ou num povo todas as possibilidades perversas do espírito. Assim,
o teatro e a peste levariam os seres humanos a verem-se exatamente como são, exteriorizando os mais variados sentimentos, sobretudo os piores, como o preconceito e a xenofobia. Artaud enfatiza, nesse sentido, que a liberação das paixões acionaria possibilidades de violência e crueldade que não resultam da peste ou do teatro em si, mas da própria vida. Nas artes visuais, há uma ampla iconografia acerca da doença, da catástrofe, da epidemia, como pode ser comprovado por obras dos mais diversos períodos. Na Idade Média, sob o impacto da peste, o conjunto de representações visuais sobre o tema foi agrupado sob o nome de dança macabra. Dentre as principais representações estão a do Anjo da Morte, o aparato médico para precaver-se da peste, o que incluía estranhas máscaras em formato de pássaro, a expressão da epidemia como um mal coletivo, a carroça carregada de corpos, dentre outras. Em geral, as pinturas retratam um grande número de pessoas em espaços urbanos, em cenários dramáticos, nos quais se misturam cadáveres, enfermos, cuidadores e pessoas desesperadas, evidenciando que se trata de um problema de saúde pública. Essas obras ilustram perfeitamente o conceito de paisagem de medo de Yves Foutuan. No campo da literatura, podemos retomar o ensaio de Virginia Woolf, intitulado Sobre Estar Doente, datado de 1926, no qual afirma que a doença não estava entre os grandes temas da ficção, pela incapacidade da enfermidade assumir uma qualidade metafórica. Na perspectiva de Woolf, se não fosse essa conspiração do silêncio acerca do tratamento literário da enfermidade, romances teriam sido devotados à gripe, epopeias à febre tifoide, odes à pneumonia, poemas à dor de dente. É preciso, no entanto, sublinhar que Virginia Woolf ignora a vasta produção romântica do século XIX que exaltou a tuberculose, esquecendo-se mesmo de ícones da literatura inglesa como Samuel Pepys, Daniel Defoe, Edgar Allan Poe, para ficarem alguns exemplos, que tematizaram a epidemia em suas obras. Também não considera, possivelmente pela barreira da língua, que o expressionismo alemão tratou de modo enfático o tema. Contrapondo-se à visão de Virginia Woolf, o ensaio de Susan Sontag, Doença como Metáfora, foi publicado pela primeira vez em 1978, motivado por uma questão biográfica. A pensadora havia sido diagnosticada com câncer. O impulso que a levou à produção desse texto foi investigar significados atribuídos às doenças na imaginação moderna, a fim de desmistificá-los. Resistir aos estereótipos metafóricos atribuídos às doenças, na leitura de Sontag, seria um meio de os acometidos por enfermidades se libertarem de construções subjetivas e políticas danosas. Logo na abertura de seu ensaio, Sontag dá um tom poético à sua análise. A doença é a zona noturna da vida, uma cidadania mais onerosa. Todos que nascem têm dupla cidadania, no reino dos sãos e no reino dos doentes. Apesar de todos preferirmos só usar o passaporte bom, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, pelo menos por um período, a nos identificarmos como cidadãos deste outro lugar. Quero analisar não como é de fato emigrar para o reino dos doentes e lá viver, mas as fantasias sentimentais ou punitivas engendradas em torno dessa situação. Não se trata da geografia real, mas dos estereótipos do caráter nacional. Meu tema não é a doença física em si, mas os usos da doença como figura ou metáfora. Minha tese é que a doença não é uma metáfora e que a maneira mais fidedigna de encarar a doença e a maneira mais saudável de estar doente é aquela mais expurgada do pensamento metafórico e mais resistente a ele. A ideia de uma zona noturna reflete o medo da morte, pois a existência de uma doença que torna o corpo frágil produz o temor de que somos seres finitos.
O medo e o impacto social produzidos pela pandemia de Covid-19 têm mobilizado a comunidade científica, sobretudo no campo das ciências biológicas. Mas o que a literatura oferece sobre o assunto? Desde obras clássicas como História da Guerra do Peloponeso, do grego Tucídides, e Decameron, do italiano Giovanni Boccaccio, aos thrillers médicos de Robin Cook ou a ficção distópica de Philip Roth, são diversos os títulos que abordam doenças, epidemias e pandemias na literatura. Observou-se, no entanto, nos últimos meses, uma crescente demanda por obras com esse conteúdo, tendo o romance A Peste, publicado em 1947, se tornado um best-seller em 2020. Essa ficção de Albert Camus, de cunho poético-filosófico, aprofunda questões como o negacionismo das autoridades frente à epidemia, a solidão durante o isolamento social e a impotência tanto da medicina quanto da religião diante da morte. Não ficam para trás na lista dos mais procurados Um Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, e Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, e O Mês da Gripe, de Valêncio Xavier, algumas das quais receberam adaptações cinematográficas. E por falar em cinema, podemos mencionar a popularização de um filme como Contágio, de 2011, que assumiu um tom premonitório ao tratar de uma pandemia originada em Hong Kong com a transmissão de um vírus por um morcego. Vale ainda destacar que um dos jogos digitais na lista dos mais baixados é Plague Inc., no qual a missão do jogador é espalhar um vírus mortal que possa destruir a humanidade. Não é assombroso que, mesmo em meio a uma pandemia real, as pessoas estejam interessadas em ver o mundo devastado também no espaço imaginário? Talvez você já tenha escutado, sobretudo em nosso contexto de pandemia, que a doença é democrática, pois epidemias atingiriam a todos indistintamente, sem diferenciar sua classe social. Mas será mesmo? Para nos auxiliar nessa reflexão, recorra a um clássico da literatura, a obra Um Diário do Ano da Peste, do escritor inglês Daniel Defoe. Nessa obra, o autor narra o surto de peste bubônica que atingiu a cidade de Londres no ano de 1665 e foi responsável pela morte de quase 20% da população em cerca de um ano. Nesse momento, os londrinos ricos fugiram logo no início do surto para suas casas de campo ou então se abrigaram em seus sobrados bem abastecidos e confortáveis, mas e o restante da população? Nos esclarece Defoe. Os pobres, entretanto, não tinham como armazenar alimentos e precisavam ir ao mercado fazer compras, enquanto outros enviavam seus criados ou suas crianças. Por ser uma necessidade diária, isto fazia muita gente doente vir até o mercado e muitos dos que chegaram lá com saúde trouxeram consigo a morte para dentro de suas casas. É verdade que o povo tomava todas as precauções possíveis. Quando alguém comprava um pedaço de carne no mercado, não recolhia das mãos do açougueiro, mas tirava pessoalmente a carne do gancho. Por outro lado, o açougueiro não tocava no dinheiro, que era colocado num pote cheio de vinagre, mantido só para isso. Os compradores sempre traziam dinheiro trocado para fazer o preço exato e assim não receber troco. Em suas mãos traziam frascos de cheiro e perfumes e serviam-se de todos os recursos disponíveis. Os pobres, porém, não podiam sequer fazer estas coisas e iam às compras correndo todos os riscos. Num outro trecho, Defoe acrescenta: é preciso reconhecer que, embora a peste atingisse mais os pobres, também foram os pobres que mais destemidamente se expuseram a ela, dirigindo-se a seus empregos com um tipo de coragem brutal. Devo qualificar assim porque não se apoiavam nem na prudência, nem na religião. Raramente tinham qualquer preocupação e se metiam em qualquer negócio onde pudessem arranjar trabalho, mesmo sendo o mais arriscado. Tarefas como cuidar de doentes, vigiar casas fechadas, transportar gente contaminada para o hospital dos pestilentos
e o que era ainda pior, carregar os mortos até suas covas. Questionamos a você: esses trabalhadores pobres que são tratados como pessoas destemidas e até mesmo imprudentes, será que imprudência ou destemor são os melhores nomes para isso? Será que não se trata de fome, de desespero, de luta pela sobrevivência? Essa descrição de Daniel Defoe não soa familiar com o atual contexto de pandemia de Covid-19? A classe mais rica tem o privilégio de manter-se isolada em suas mansões e ainda manter uma equipe de trabalhadores dando suporte para seu confinamento, muitas vezes visto como um tempo de parada espiritual. A classe média, mesmo lidando com o regime exaustivo de teletrabalho, consegue manter-se em segurança nas próprias casas. Já a classe baixa, representada pela grande maioria da população, assim como os personagens de Defoe, precisa se colocar na linha de frente, expondo-se a todos os riscos, porque precisa prover a própria subsistência. Muitos deles prestam serviços, inclusive, para assegurar que os demais possam manter o distanciamento social, como motoboys de serviços de delivery ou entregadores de supermercados, sem contar, claro, os inúmeros atendentes por trás de balcões e caixas que permitem a manutenção de serviços essenciais da sociedade. Por isso, não é sem razão que a classe mais afetada pela pandemia seja dos trabalhadores menos favorecidos, justamente os que precisam manter-se na linha de frente para sustentar os privilégios das classes média e alta. É nesse contexto que conceitos como de biopolítica e de necropolítica têm ganhado destaque nos debates, uma vez que explicam como o Estado controla a vida da população, definindo quem pode ou não ser sacrificado. Questões de desigualdade social, racismo estrutural e relações de classe, portanto, tornam-se mais evidentes nessa situação de pandemia. Os exemplos citados nesse vídeo nos levam a pensar sobre a fragilidade do nosso modelo de organização social, sobretudo em momentos de catástrofe e crise. O estudo das epidemias na ficção coloca em evidência questões de vulnerabilidade social e violência física e simbólica, como preconceito, racismo, culpabilização das vítimas, segregação e estigmatização, em uma lógica de controle dos corpos pelas estruturas de poder. Elementos que sempre estiveram presentes na sociedade, mas que são potencializados em contextos de perigo epidemiológico, como o cenário que vivenciamos agora. Para finalizar, nos remetemos à seguinte passagem da obra de Albert Camus. Os flagelos, na verdade, são uma coisa comum, mas é difícil acreditar neles quando se abatem sobre nós. Houve no mundo tantas pestes quanto guerras, e, contudo, as pestes, como as guerras, encontram sempre as pessoas igualmente desprevenidas.